Shalom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre circuncisão, abordando agora um outro prisma, dessa questão da circuncisão. Nós falamos no primeiro vídeo sobre se o gentio deveria ser circuncidado ou não. Então nós chegamos à conclusão, segundo o que nós lemos, estudamos, que os apóstolos aconselharam aos gentios apenas alguns preceitos, E vimos que Maimônides falou sobre os noarridos, que deveriam guardar 7 preceitos, 7 leis, as leis noéticas. Hoje nós vamos abordar a questão da lei, Uma vez que o gentio ele não tem a obrigação de circuncidar, será que ele tem a obrigação de guardar a lei? Será que o gentio pode guardar a lei? Então hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Então fique conosco, acompanhe o vídeo, pode deixar comentários também lá no Facebook, foi muito bom. Nós tivemos um comentário sobre a questão do primeiro vídeo, que ficou com um probleminha no som. Nós já ajustamos isso, está tudo ok. Então você já pode assistir o primeiro e agora estaremos fazendo o segundo vídeo e desejamos que o Eterno venha assim nos abençoar, te abençoar, ok? Então vamos lá, vamos voltar no mesmo texto que nós começamos o primeiro vídeo, Atos capítulo 15, versículo 1. Diz lá: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vamos pensar aqui que essas pessoas, esses indivíduos, eles tinham uma preocupação com aqueles irmãos que agora estavam inseridos, no povo de Israel. Nós sabemos que o que Rabi Shaul, nos ensinou é que o gentio foi enxertado na oliveira, não é isso? Foi enxertado na oliveira, que é Israel. Uma vez enxertado, então passa a receber da seiva, a fazer parte então desse pacto. Quem estava longe agora está perto, das alianças, enfim. Então esses indivíduos tinham essa preocupação, que o gentio, que agora fazia parte desse povo, entre aspas, ele tinha uma obrigação agora, que era circuncidar. E por que havia essa preocupação? Exatamente porque o Eterno deu uma ordem lá a Abraão. Então nós vamos usar também hoje o nosso livro aqui de apoio, os 613 mandamentos, que vai falar aqui na lei 215, que é a lei da circuncisão. Nós vamos ler. Mas vamos lá em Gênesis capítulo 17, versículo 14, a partir do 10 nós temos ali, vemos o Eterno falando, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, o Eterno falou. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 11. Continuando no 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qual quer estrangeiro, ou seja, o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Continuando, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Bem, agora nós vemos aqui, como
é importante a questão da circuncisão, né? E por que aqueles indivíduos tinham a preocupação de que os gentios que estavam chegando agora à comunidade de Israel circuncidassem, né? Então diz o 14 aqui, ó: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança. E aí a gente vai lá no livro 613 Mandamentos, na lei 215, que é a lei da circuncisão, e a gente vai encontrar o seguinte: por este preceito somos ordenados a circuncidar. Este preceito está expresso em suas palavras, enaltecido seja ele, a Abraão: será circuncidado entre vós todo varão. Gênesis 17, versículo 10. A Torá decreta explicitamente a extinção para aquele que violar este preceito positivo, com as palavras, enaltecido seja ele, e o varão incircunciso que não circuncidar a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada. Bom, então aqui a gente vê que aqueles indivíduos que estavam ensinando, aqueles que desceram da Judéia, que estavam ensinando aos irmãos, aos gentios que estavam se chegando à comunidade de Israel, que estavam recebendo a Bessorá, essa preocupação era uma preocupação genuína, não é? Eles deveriam sim circuncidar, porque de outra forma não seriam salvos, ou seriam cortados do povo. Mas será que eles tinham razão? Bem, aqui diz no versículo 2 do capítulo 15: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, né? Com eles quem? Com todos ali, com os irmãos, aqueles que estavam sendo ensinados dessa forma, né? E também com aqueles indivíduos que, claro, estavam convencendo ali aqueles irmãos. Então houve aqui uma discussão, que diz aqui não foi pequena, né? Ao ponto então dessa comunidade aqui enviar Paulo e Barnabé aos apóstolos para resolver a questão que nós já vimos lá, que foi decidido que o gentio não deveria impor sobre o gentio a questão da circuncisão, mas as leis noéticas, ok? Muito bem. Então, tratando agora da questão da lei, né, a gente vê aqui que havia uma preocupação desses indivíduos que o gentio deveria circuncidar para que ele não fosse banido do povo. Porém, a questão o mandamento é para quem é do povo. Por isso que quem não circuncidar será banido de onde? Do seu povo. Que povo? O povo de Israel. Então, o que esses indivíduos aqui, né, estavam levando muito a sério é que esses gentios faziam parte do povo, pelo fato deles estarem se chegando à comunidade de Israel. Mas, na verdade, esses gentios eram gentios que não nasceram no judaísmo, que não foram circuncidados no 8º dia, já eram pessoas adultas, que estavam aprendendo agora a Torá. Então, esses gentios não faziam parte do povo de Israel. Portanto, o mandamento aqui que diz, né, todo aquele que não cumprir a Brit Milá será cortado do povo, está falando especificamente de um judeu que nasceu na comunidade judaica, que tem o sangue judeu, mas que não cumpriu o mandamento, né? A gente vai lendo um pouquinho mais aqui, né? Fala o seguinte, ainda no 215 aqui da lei da circuncisão: as normas deste preceito estão explicadas no 19º capítulo de Shabat e no 4º capítulo de Yabamot. A obrigação de circuncidar um filho recai sobre o pai e não sobre a mãe, ok? Como está explicada em
que do tino. Então o que está dizendo aqui? Que se a responsabilidade de circuncidar um filho recai sobre o pai, está falando de um pai judeu, de um pai do povo de Israel, que tem essa responsabilidade. Não está falando do pai do gentio que não conhecia, que não tinha esse entendimento, que não foi ensinado dessa forma, que essas leis eram estranhas. Não, está falando do judeu. Então, partindo desse princípio, que a circuncisão era obrigatória para quem era judeu, para quem já estava inserido no povo de Israel, porque, do contrário, quem não cumpriu essa responsabilidade seria banido do povo de Israel. Então, o gentio fica fora da circuncisão. Então, a preocupação que aqueles indivíduos tinham em relação aos gentios não era de má fé, era até boa, porém, a responsabilidade não era do gentio, mas sim do judeu, em relação ao cumprimento desse mandamento que é a circuncisão. Agora a gente vai falar sobre a questão, como falamos, do gentio, né? E a lei. Agora, o gentio, embora não tendo a obrigação de circuncidar, ele pode guardar a lei? Então essa é uma pergunta muito boa. E nós vamos responder essa pergunta aqui, usando o livro, a carta aos Romanos, onde Rabi Shaul, ele fala sobre essa questão do gentio. Então vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 25 até o 29. Vai ser o bastante para a gente explicar essa situação sobre o gentio e o judeu, sobre a lei em relação ao gentio, Então aqui ele diz, olha, no 25, capítulo 2 da carta aos Romanos: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será, porventura, considerada como circuncisão? Então aqui ele chama o judeu aqui de circuncisão e o gentio de incircuncisão. Ou seja, está bem claro aqui que a circuncisão não é imposta, não é algo inerente ao gentio. Portanto, Paulo chama o gentio aqui, usa a palavra incircuncisão, ou seja, eles não têm essa obrigação, essa lei sobre eles da circuncisão. Por isso ele chama dessa forma o gentio de incircuncisão. Mas o judeu ele chama de circuncisão. Então ele diz que aqui, o judeu que é circuncidado, e essa circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor, essa circuncisão não tem valor, não faz sentido. Ela se torna incircuncisão, vai se tornar algo ao contrário. Agora, se, pois, a incircuncisão, que é o gentio, observa os preceitos da lei, ou seja, aqui ele deixa entender que o gentio pode sim obedecer à lei, pode guardar os preceitos da lei, mesmo sem ser circuncidado. Diz aqui, não será ela, nessa incircuncisão, o gentio, porventura considerado como circuncidado, como um circunciso? Então a gente vê aqui muito bem que a questão aqui que está em voga é a questão da observância da lei, que ela é para todos, ok? Porém, para o judeu, uma responsabilidade. E a gente vai ver, se a gente voltar um pouco mais no capítulo 2, no versículo 17, a gente vai ver o seguinte: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei,
que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Abrindo um parênteses aqui, nós falamos no primeiro vídeo sobre os noarridos, né? E ali nós falamos que foi dado a eles, né, segundo Maimônides aqui, os noarridos, os descendentes de Noa, que são os pagãos de todos os tempos, né? Se eles guardarem 7 preceitos, eles fazem parte, então terão uma parte no Olam Rabá, no mundo vindouro, ok? E aí ele vai falar sobre 7 preceitos, né? Que é um, estabelecer tribunais de justiça. O segundo, não praticar idolatria. 3, não blasfemar. 4, não cometer incesto. 5, não matar. 6, não roubar. E 7, não comer carne retirada de animais enquanto vivos. Aí a gente viu lá em Atos 15 que os apóstolos impuseram, né, 3 coisas ali, que foi não praticar, se abster das coisas, né, sacrificadas aos ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne sufocada, que naturalmente também do sangue. E ali eles não falaram sobre essas outras questões, que aqui matar, roubar, blasfemar. Mas a gente vai ver o apóstolo Paulo aqui falando aqui, ó, exatamente isso, né? Olha, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Olha, tu que pregas que não se deve furtar, tá vendo aqui, ó, não roubar. Dizeis, furtas? Dizeis que não se deve cometer adultério, olha só aqui, relações sexuais ilícitas, né? Cometer incesto, né? Cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos, olha aqui, abominas os ídolos, aqui está falando da idolatria, né? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Olha, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado. Olha aqui, ó, não blasfemar. Um dos preceitos aqui de Maimônides, que todos podem consultar, quem tem um livro, né, na página 90, e aqui a gente vai encontrar no final da página 90 esse comentário referente à lei 9, aqui é santificar o nome de Deus. Então a gente vê que, embora não esteja todos os 7 lá em Atos 15, mas aqui Paulo vem falando aos judeus e insere esses 7 preceitos que provavelmente era o que eles ensinavam ali aos gentios, né? Os judeus batiam nessa tecla sobre as leis noéticas. Por isso que estão bem claras aqui: furtar, né? Cometer adultério, a questão dos ídolos, né? Completando os 7 preceitos aqui das leis noéticas, ok? Então nós vemos que a questão do gentio praticar a lei era algo que era lícito aqui, né? Era orientado pelos apóstolos. E aqui, Rabi Shaul, o apóstolo Paulo falando aqui, né? Pois se a incircuncisão, o gentio, observa os preceitos da lei, né, não será, no caso aqui vamos usar, ele, porventura, considerado como circunciso ou circuncisão. Então continua no versículo
27. E se aquele que é incircunciso por natureza, viu? Por natureza, isso é importante, que é o gentio, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, ele julgará a ti que é, por natureza, circunciso. Né? 28, do capítulo 2, carta aos Romanos. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Esse versículo tem criado um pouco de confusão, né? Alguns acham que são judeus porque agora no seu coração eles creram na Torá, praticam a Torá, então agora eles são verdadeiros judeus, não é? E a gente vai entender que não é isso. Paulo continua, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, não é no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, de forma nenhuma, o gentio vai ser um judeu de verdade, não é? Porque, diz aqui, judeu não é o que é apenas exteriormente. Ou seja, se diz que ele não é apenas exteriormente, ou seja, o judeu que é circuncidado no 8º dia, ele tem essa marca da circuncisão no seu corpo, algo exterior que pode ser visto, não é? Algo exterior que foi presenciado, houve testemunhas, houve um momento especial da família ali, houve um registro. Então o judeu não é esse que apenas tem esse sinal exterior. E a circuncisão também não é aquela que somente foi feita no prepúcio. Mas Paulo vem falando que judeu é aquele que, além de ter essa circuncisão na carne, né, ele tem isso interiormente. Ou seja, ele não é somente um participante, um componente da aliança abraâmica, mas ele também tem amor, tem zelo, tem paixão pela Torá e cumpre os mandamentos. Não é? Não é aquele que mostra para todo mundo que tem um certificado aqui. Não adianta o gentio querer mostrar isso, o louvor dos homens. Não adianta. Alguns, né, bate no peito dizendo, eu me circuncidei. Alguns gentios, né, pessoas que saíram da igreja evangélica, que foram para o judaísmo, muitos até negaram Yeshua. Alguns fizeram uma circuncisão no hospital mesmo, no plano de saúde, lá na Unimed, escreveram lá uma bênção para o médico, na hora de falar, doutor, faz aqui a minha circuncisão, é só ler essa bênção aí, está tudo certo, né? Já foi feita a circuncisão. Não, para depois dizer que está circuncidado. Não é isso. Por isso que diz o judeu, nem aquele que é circuncidado ao 8º dia, adianta ser exteriormente. Então, imagine o gentio que nem foi circuncidado ao 8º dia, né? Que, segundo o que nós começamos a explicar aqui, nem tem essa obrigação, porque ele não vai ser banido do povo de Israel, porque ele não faz parte do povo, né? Originalmente não. Agora sim, nós nos aproximamos e aí fomos enxertados. Então, dessa forma, com amor, com humildade, aqueles que querem, como nós falamos no primeiro vídeo, aqueles que querem, eu sinto o desejo de me circuncidar, mas não tem essa obrigação, não é proibido, mas que faça tudo com decência e ordem, né? E ninguém fique soberbo por causa da circuncisão, porque o que nós aprendemos aqui, que a circuncisão, o exterior não vai fazer diferença, mas o interior sim. Paulo vai falar depois sobre isso, ele continua falando, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Ele pergunta, e ele mesmo responde, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus, foram confiados oráculos de Deus. Que bom, né? Que os judeus, aqueles fiéis, guardaram a Torá. Como diz, os judeus guardaram a Torá e a Torá guardou os judeus.
né? O povo de Israel guardou a Torá e a Torá guardou o povo de Israel. Né? Em todo período, vamos dizer, negro, de perseguição da igreja e tudo, estavam os judeus lá, guardando a Torá. Isso não morreu. Né? Com toda a perseguição, os judeus continuaram firmes, o povo de Israel. E por isso hoje nós temos acesso à Torá. Então a vantagem de ser judeu é muita, em muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Né? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá fazer desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não, não é? De maneira nenhuma. Ele continua: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. E aí então a gente vai terminando por aqui o nosso estudo, né? O texto é muito bonito, a gente pode até continuar lendo em casa se você quiser, mas o que nós queremos mostrar aqui é que o gentio é gentio, sem obrigação dos mandamentos. Ele não vai ser banido de forma nenhuma do povo, como aqueles indivíduos de Atos 15, versículo 1, tinham essa preocupação, ok? Agora são, sim, convidados a obedecer a Torá. Dessa forma, eles se tornam circuncisão. Não aquela aparente para mostrar para todos, louvor dos homens, mas se eles cumprem a lei, eles cumprem a essência da circuncisão. Agora o judeu é judeu mesmo, né? Circuncidado ao 8º dia. Para que isso venha a valer, essa circuncisão, esse judeu exterior, ele também precisa ser um judeu interior. Essa circuncisão precisa estar no coração, tanto do gentio que não é circuncidado, quanto do judeu que é circuncidado. Essa circuncisão deve ser lá, mas lá no interior. Mas de forma nenhuma um judeu vai ser um gentio vai ser um judeu de verdade, como alguns dizem, né? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Aí diz: agora eu sou judeu porque eu creio, pratico a Torá. Não. O judeu sempre será judeu. Agora a circuncisão, sim, a aliança de Abraão, ela pertence a todos. Todos nós podemos fazer parte, mas sem soberba. A circuncisão é do povo de Israel. A Torá é de todos. Podemos sim fazer parte do povo de Israel com a circuncisão no nosso coração. Por isso que Paulo diz: não se ensoberbeça, mas teme, porque de outra forma, quem se ensoberbecer também será cortado como aqueles que foram cortados, né? E no lugar dele foi enxertado o zambujeiro bravo, né? Aí criou esses ciúmes. Então nós devemos sempre com humildade praticar os mandamentos. Somos convidados a isso. Que o Eterno nos abençoe, te abençoe, abençoe a sua mente, seu coração, para que você venha a entender essas palavras. E até o próximo vídeo. B'Shem Yeshua.